Olá pessoal, tudo bem com vocês? Em programação, né, a gente acaba trabalhando bastante com algumas comparações e algumas condicionais, tá? Em alguns casos a gente precisa, por exemplo, verificar, né, se um valor é igual a alguma coisa, se o valor é menor, se ele é diferente, né? Então a gente precisa fazer essas operações que dentro da matemática, a depender dessa comparação, eu vou utilizar um método específico, né? Eu poderia pensar que, por exemplo, na fórmula de resolução de equações do segundo grau, aí, né, de polinômios do segundo grau, quando a gente pode analisar o que acontece dentro do delta, né, que é BA² menos 4AC, e na estrutura AX² mais BX mais C igual a zero. Então, se for, por exemplo, complexo, vai dar alguma coisa. Se o delta der zero, eu tenho aquela questão de raiz única, né, com multiplicidade 2. E se o delta for maior do que zero, eu tenho raízes reais, bem tranquilinho, né? Então perceba que nesse caso, né, a depender do resultado, você tem um tipo de solução. Aqui é exatamente isso que a gente verifica, né? Então a gente compara o valor do delta ao valor de zero, né? E trabalha ali de uma forma mais específica após essa comparação, tá? Então, tem um outro exemplo aqui que ele fala, a função módulo de x, tá? Então, se x for maior ou igual a zero, então o módulo de x é igual a x. Agora, se x for menor do que zero, então x é igual a menos x, né? Então, para isso, para a gente saber se o módulo vai manter o valor de x ou alterar o valor de x pelo seu valor oposto, eu preciso comparar, né, o x com zero. Então, eu tenho uma condição, essa condição, esse teste, essa comparação, ela pode ser verdadeira ou falsa, né? E aí a gente faz um teste para saber se é verdadeiro ou falso e continua aí com o nosso algoritmo, tá? Então, algumas das comparações que podem ser feitas são igualdade, tá? Então, perceba que aqui eu utilizo dois sinais de igual. Professor, por que não é um sinal de igual apenas? Porque um sinal de igual é atribuição, né? É quando eu falo, olha, x igual a 2, por exemplo. Então, eu estou atribuindo 2 ao valor da variável x. Aqui, quando é igualdade, eu vou precisar dos dois iguais para diferenciar isso. Porque aqui eu não estou fazendo uma atribuição, mas sim estou fazendo uma comparação. Então, igualdade é com dois iguais. Diferente é com uma exclamação igual, né? A exclamação em algumas linguagens de programação ela funciona como se fosse um não, né? Então aqui é não igual, o que significa diferente. Eu posso ter menor, que é simplesmente o símbolo aí de menor. Posso ter menor ou igual, né? Que é o símbolo de menor seguido do símbolo de igual. Posso ter o símbolo de maior, posso ter o símbolo de maior ou igual. E eu posso ter também qualquer outra condição que vai me retornar verdadeiro ou falso. Tá? A gente viu em algumas aulas anteriores a questão dos conjuntos, né? E eu poderia verificar se eu tenho um elemento naquele conjunto. Então eu colocava lá, sei lá, 2 em, vamos supor que o conjunto chama A maiúsculo, 2 em A maiúsculo. Ele é uma condição que retorna verdadeiro ou falso. Tá? Outra coisa, não precisa necessariamente ser verdadeiro ou falso. Tem que ser, lembrando que falso a gente considera zero e true é 1 ou qualquer outro valor diferente de zero, tá? Então, não precisa necessariamente ser isso, ser true ou false, tá? Bem, então vamos fazer aqui alguns exemplos, tá? Eu tenho x igual a 4 aqui, e aí eu me pergunto, if, então a estrutura é essa, né? Esse if aqui vem de se, né? Então, if x maior do que 3, então se x é maior do que 3, 2 pontos. E aqui esses 2 pontos eu vou estar designando a segunda parte do meu código, que é, o que eu vou fazer se isso aqui for verdadeiro, né? E aí eu vou imprimir x, tá? E aqui é uma das formas de fazer essa função if, é fazer ela numa linha só, tá?
perdão, quando eu tenho aí apenas um único comando pós-teste, pós-condição, né, eu posso colocar isso tudo em uma linha só. Então, olha, se o x maior do que 3, imprima. Agora, e se eu fizer diferente, né? E se eu fazer um teste se o x for menor ou igual a 3? Imprima x. Mas x é 4, x é maior do que 3. Então, essa condição aqui vai ser falsa, né? Porque 4 não é menor ou igual a 3. Então, aqui a gente percebe já que ele não vai imprimir nada, tá? Então, por isso que eu rodei aqui, tá? Ele rodou, marcou aqui o tique, mas não apareceu nada. Por quê? Porque ele não satisfez essa condição, tá? Bem, um outro jeito da gente escrever isso, tá? E aí é importante a gente ver que esse é um dos detalhes básicos de Python, é que Python usa a indentação, tá? Que são espaços, né? Como se fosse quando você aperta o Tab no teclado, ele dá um espaçamento. Esse espaçamento, em Python, ele indica um certo escopo, que aquele código está dentro daquele escopo de quem começou lá em cima, tá? Como assim? Por exemplo, esse if, ele tem 2 comandos caso ele seja verdadeiro, tá? Então, assim, daria para colocar na mesma linha? Sim, mas o Python ele foi criado para ser visualmente mais rápido a leitura e o entendimento. Então, esse escopo à frente, né, já vai indicar para ele aonde aquela estrutura print está. Tá? Então, aqui, x igual a 4. Aqui eu estou testando o seguinte, se o resto de x por 2 for 0, ou seja, eu estou falando de números que são divisíveis por 2, ou seja, eu estou falando de números pares. Tá? Como 4 é par, ele vai atender isso daqui. Bem, então eu vou imprimir o 4 e depois eu vou imprimir o resto de x dividido por 2 só para ver e testar se o valor realmente aconteceu. Tá? Então eu tenho aqui o valor é 4, né, de x, e o resto vai dar exatamente 0 também. Bem, o que mais? Se eu colocar uma condição que não entra, por exemplo, um número ímpar, ele não vai fazer nada. Tá? Outra coisa, né? Aqui a gente tem um detalhe da indentação, né? Perceba que aqui está indentado, então eu estou dentro desse escopo, dessa condicional if, né? Ou seja, eu estou dentro de tudo que é para fazer caso o if seja aceito, caso essa condicional seja aceita. Aqui, perceba que a indentação voltou, né? Então significa o quê? Que dentro desse if eu só tenho esse comando de cima. Esse print embaixo ele vai acontecer independentemente da condicional aqui. Então perceba que ele não, quando fizer 5, que é ímpar, ele não entrou, né, nessa condicional, mas eu imprimi aqui, né, fazendo esse comando aí sem essa parte de indentação. Tá. Bem, o que mais? Aqui a gente tem um erro. Por quê? Olha o erro que ele fala. Ele dá um erro de indentação. Era esperado um bloco indentado. Então, aqui, depois desse if, a condição que eu coloquei e os 2 pontos, era para vir algo aqui, ou na mesma linha, ou que já fosse indentado, tá? E aí, se ele for indentado, se tivesse algo indentado, não teria erro, né? Como nada está indentado aqui, ele acabou dando erro. Ok? Bem, e se eu fizesse x% 2 ao invés de igual a 0, eu só escrevesse x% 2. Perceba que aqui o resultado vai ser 1, né? Que é um resultado diferente de 0, por isso então vai ser verdadeiro. Ele vai fazer exatamente isso, ele vai imprimir, né? Bem, e aqui? Se x, tá? Bem, se x, perceba que x é um número complexo, mas é diferente de 0. Então, se esse número complexo pode te ajudar aí, ele é o resultado de alguma condição, alguma coisa, eu tenho aqui
que eu posso imprimir esse valor de x e imprimir, respectivamente, o seu resto. Tá? Essa aqui é a primeira parte com o if sozinho. Mas, às vezes, a gente não tem somente a condicional. A gente não tem algo que acontece somente se aquilo ocorre. A gente pode ter algo que acontece se a condição que eu testei não ocorre, né? E aí, como que seria isso? Bem, eu posso utilizar aqui o else, que é o se não. Então, se não aconteceu alguma coisa, eu uso o se não. Mas eu também posso tentar elaborar uma segunda condição, né? Daí eu posso utilizar o elif, né? Que é o se não, se. Tá? Então, vamos ver, olha só. Aqui o x é igual a 5, tá? Se x% 2, eu estou testando a paridade desse cara. Então, x dividido por 2, se o resto der 0, é porque o número é par. Então, eu iria imprimir, é par. Acontece que ele não é par. Então, esse else aqui vai garantir que eu vou imprimir a segunda condição, ele é ímpar. Então, eu acabo com x igual a 5, que é aí um número ímpar. Bem, e agora? Mesma coisa, tá? Olha o que acontece. X igual a 5. Se x% 2 é igual a 0, ou seja, se o número é par, eu vou escrever, olha, é par e o resto de x sobre 2 é x dividido por 2. E se não, ele é ímpar e o resto vai dar tanto, que é exatamente a nossa resposta, né? Como o x aqui é ímpar, tá? Perceba que aqui eu posso testar se o x for par também, tá? Olha lá, ele mudou o resultado, ele diz que é par e o resto dessa divisão por 2 é 0. Tranquilo, pessoal? Vamos lá? Agora aquela função módulo, né? Se x for menor do que 0, então eu vou para x igual a menos... para x eu imprimir que o módulo é menos aquele cara. Agora, se o x for positivo, eu só vou manter. Como eu estou usando aqui o número negativo, né? Então faz sentido esse cara. Então, x igual a menos 3,14, módulo de x é igual a 13,14 positivo. Tá? Já a estrutura do elif é mais ou menos o seguinte. Olha aqui, eu tenho x igual a 9. Tá? Então, se x é menor ou igual a 0, então ele vai imprimir x não é positivo. Mas aí eu posso falar, ele não é menor ou igual a 0, então ele é acima de 0. Vou ver, então, se ele pode ser menor do que 10. Então, aí você tem aqui aquele se não, se x menor ou igual a 10, e aí ele vai printar que x é positivo e possui um dígito, né? E se não, né, quando for um número maior, eu tenho, olha, x é positivo e possui 2 dígitos ou mais, tá? Então aqui o x é 9, eu poderia ter colocado x igual a input número bem, ele vai me perguntar um número, eu vou colocar 9, que era o que estava. Ele vai me dizer que... perdão. Eu preciso que esse cara seja inteiro, né? Então, eu vou inserir aqui número 9. E aí, olha, x é positivo e possui um dígito. Se eu testar aqui, por exemplo, menos 9, x não é positivo. Tá? Se eu testar aqui 0, x não é positivo. Na verdade, ele é nulo, né? Inclusive, eu poderia gerar uma condição aqui, ó. Então, olha só, se x é menor do que 0, eu vou dizer que ele não é positivo. Mas, olha, eu poderia acrescentar aqui, se x for exatamente igual a 0, eu posso escrever que print
x é nulo, por exemplo, né? Então, quando eu testar esse cara e der zero, ele vai falar, olha, x é nulo e x também não é positivo. Tá? Então, assim, dá para brincar bastante aí com essas estruturas condicionais. E a gente pode encadear, né, conforme eu estava mostrando aqui, né? Que eu posso encadear o if, né? Posso fazer if, depois um outro if dentro dele, mais específico. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho que se x for menor ou igual a zero, eu tenho isso daqui. Se o x for menor do que zero, eu vou dizer, olha, x é negativo, cara. Que mais? Agora, se o x for maior do que menos 10, esse cara vai ser negativo e vai possuir somente um dígito, né? Enfim, e aí eu analiso todos os casos, tá? Eu poderia aqui, de novo, né, colocar que eu vou receber um valor inteiro aqui, input, número, né? E aí, quando eu rodar esse cara, ele vai me perguntar quem é x, né? Bem, se o x for 0, por exemplo, ele vai me retornar que x é nulo. Se o x for 9, se o x for 9, ele é positivo e possui um dígito. Se o x for, sei lá, 674.623, x é positivo e possui 2 dígitos ou mais, tá? Enfim, dava até para se fazer essa função de uma forma mais tranquila, menor e tudo mais, né? Mas, enfim, a gente está fazendo isso dessa maneira. Bem, com relação a esses conectivos lógicos, né? Eu posso, com relação às condicionais, eu posso adicionar conectivos lógicos, tá? A gente tem um conectivo lógico E, que a gente representa por AND, em Python. A gente tem um conectivo lógico OR, que a gente representa por OR, em Python. Tá? Bem, o conectivo lógico AND, né, o E, ele vai pegar duas condições, tá? E ele só vai ser verdadeiro quando as duas condições forem verdadeiras. O OR, diferente disso, ele precisa que pelo menos uma delas seja verdadeira, tá? Ou melhor dizendo, ela não vai ser verdadeira, ela vai ser falsa quando as duas ou mais condições estabelecidas para elas estiverem falsas também, né? Ou perdão, quando uma ou mais dessas condições for verdadeira. Se as duas condições forem falsas, esse ou será falso. E tem um não, que é um conectivo lógico, na verdade ele é um operador lógico, né, unário, aí que inverte o resultado dessa condição. Então, se algo é verdadeiro, vai ser dado como falso, algo falso vai ser dado como verdadeiro. Tá? Então, aqui eu coloco aqui umas poucas possibilidades, tá? Então, por exemplo, verdadeiro e verdadeiro, dá verdadeiro. Verdadeiro e falso, dá falso, né? Enfim, e assim sucessivamente. Então, eu posso usar o AND, por exemplo, se x for maior, ou x é 1 e y é 2. Se x e y são maiores do que zero, então eu posso falar que os dois são positivos, tá? Se eu mudar um deles para um valor negativo, ele não vai entrar nada, ó. Ele vai dizer, alguém não é positivo aí. Bem, o que mais? O OU é mais ou menos parecido, tá? Então, se x e y são positivos, isso não vai ser. Então, os dois já eram, mas se apenas um deles forem positivos, eu consigo também. Tá? Então, ou x ou y é positivo. E o NOT, tá? O NOT simplesmente vai ser isso, né? Por exemplo, eu tenho carros Ford, Volkswagen, Fiat, Chevrolet. Se a Honda não está na lista de carros, eu vou imprimir. De fato, como ela não está, é falso que ela está,
Então, eu posso imprimir Honda, não está na lista. Tá ok, pessoal? Então, condicional é bem interessante. Com prática você vai pegando aí o estilão dela, tá? Espero que vocês tenham gostado aí e até a próxima.